Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai falar de One Horse Town, do Blackberry Smoke. Obrigado ao Eduardo por pedir essa música. O Eduardo em questão não sou eu, não tô favorecendo o nome Eduardo pra falar de música, mas eu tô favorecendo o nome Blackberry Smoke. É uma banda que a gente tem que falar sobre eles, porque eu acho que eles não ganham a atenção devida, merecida, assim. Quem conhece, conhece, já é fã e vai atrás, e eles já vieram pro Brasil também, o que é muito interessante, assim. É uma banda que eu nunca imaginei que fosse vir pro Brasil. Eu já assisti eles ao vivo também, e é muito bom o som deles. Quem gosta de um country rock aí sulista, vale a pena conferir o Blackberry Smoke. Então mesmo que não fique aí para escutar a minha análise, só chegou nesse vídeo e quer conhecer uma banda nova que vale a pena ser escutada, Blackberry Smoke. Todos os discos são excelentes, é uma banda que mantém um padrão de qualidade assim muito bom, muito invejável, assim. Baita banda, aquelas bandas trabalhadoras, né? Banda de estrada, como eles chamam. Os caras tocam, fazem turnê, gravam disco, faz turnê, grava disco, aquela banda que não para, só tem coisa boa, assim, tudo de primeira, tudo muito bem gravado, muito bem produzido. Então, novamente, a última vez que eu vou falar, vale a pena escutar Blackberry Smoke. E é assim que funciona esse canal, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, compartilha para ajudar esse canal a crescer. Então vamos falar de One Horse Town. Eu aí acho muito bom, assim, que apareceu alguém pedindo Blackberry Smoke nos comentários. É uma banda que eu gosto bastante e infelizmente eles estão naquela, eu chamo de série B da música, né? Uma das minhas bandas favoritas é o The Darkness e eles são bem nessa linha, assim. Quem conhece, conhece, quem gosta, gosta, mas não é uma banda que tu vai ver na mídia, tu não vai ver no rádio, tu não vai ver, sei lá, trilha sonora da novela. Será que alguém ainda assiste novela hoje em dia? Mas entende o que eu tô dizendo, assim, eles não são aquela banda série A que lota estádio. E eu nunca imaginei que eles fossem sair dos Estados Unidos e até vir para o Brasil, mas talvez aí tamanha o sucesso e o alcance deles de eles chegarem a fazer uma turnê pelo Brasil. O que foi muito impressionante, muito legal, e eu nunca imaginei na minha vida que isso fosse acontecer. Então, como todo bom country rock, One Horse Town fala aí justamente aí de uma cidade do interior, né? Então, clássica letra, clássico tema. Tem certos estilos que eles têm que manter, certas tradições, né? E falar de cidades do interior, quando tá falando de country rock, é quase que um pré-requisito. Tu precisa ter uma música com essa temática. Mas One Horse Town é uma música muito boa e vale a pena ser analisada. Vamos para o inglês então. In the tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy done. Então, nessa pequena cidade de onde eu venho, você cresceu fazendo aquilo que o seu pai fazia. Então, aí descrevendo, né, pintando uma cena, outra clássica aí, pré-requisito do country, né? Contar uma história. Nem todos os estilos contam histórias, mas geralmente no country rock, tu tem essa evolução, assim, uma história está sendo contada na letra da música, o que é muito interessante, né? And you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or drink too much. E você não faz perguntas e você faz as coisas apenas porque tem que ser feito. O famoso porque sim, né? You do it just because. Você faz porque tem que ser feito. You don't climb too high or drink too much. Você não sobe muito alto ou sonha muito. Então aí, aquela velha lida de campo mesmo, né? Tu não tem tempo nem para sonhar. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. Então aqui ele tá falando de um ciclo familiar, então já tá dando aquele tom um pouquinho melancólico, né? Com muito trabalho, muito mesmo, né? A whole lot of work. Então com uma grande quantidade de trabalho e um pouquinho de sorte, e aí a little bit, aí ele dá esse contraste, né? A whole lot of work, uma grande quantidade de trabalho e uma minúsculo, pouquinho, pequenininho tamanho de sorte. You can wind up right back where your daddy was. Você vai voltar, né? Wind up é completar o círculo, então você vai voltar, vai retornar de volta onde o seu pai estava. Então tudo que tu fizer e tentar aí se desfazer e quebrar esse ciclo, na verdade tu vai voltar exatamente onde teu pai estava. Mostrando que é difícil de se desvencilhar dessa vida aí, talvez da fazenda, essa vida rural, ou essa vida de uma cidade de interior, e ele está se sentindo preso, né? E o som também tem essa temática mais depressiva, né? Não depressiva, mas melancólica, né? Um som que a sonoridade dele já dá a entender, mesmo que tu não fale inglês e não entenda de inglês, a sonoridade dessa música já dá a entender que tem uma melancolia, né? Porque ela é uma música, ela tem embalo, mas os acordes e o jeito que ele canta, a melodia da música, ela passa essa intenção de uma pessoa que está se lamentando de estar presa nesse ciclo. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around because they all tell us to.
Então, nessa pequenininha cidade, né? Little bitty, little é pequena, mas little bitty é o que dá a conotação de pequenininha, né? Minúscula. Então, ele tá até diminuindo a importância da cidade, né? Então, esse cara realmente não tá afim de ficar ali. It ain't nothing new, não é nada novo. We all stick around because they all tell us to. Então, nós ficamos por aqui porque eles nos dizem para ficar. Swallow your pride just to make your family proud. Então, engula o seu orgulho apenas para fazer a sua família feliz, né? Dar orgulho à sua família. Proud é orgulho, né? Não é feliz. Então, você engole o seu orgulho apenas para orgulhar a sua família. Na verdade, tem um trocadilho aí também, né? Porque você engolir o orgulho e dar orgulho à família, então tem esse contraste, foi uma escolha de palavras muito bem pensada. If I didn't think that it would shut the whole place down, I'd ride my pony right out of this one horse town. Essa aqui é bastante palavra, né? Mas vamos traduzir, não tem problema. If I didn't think that it would shut the whole place down, se eu não pensasse que a minha saída ia destruir, né? Não destruir não, mas ia fechar esse lugar, né? Talvez ele fosse um membro tão importante da família que ele indo embora, né? Talvez indo para a cidade, ele ia acabar com a economia familiar, né? Talvez eles precisassem dele para a lida do campo, ou até a economia da cidade dependesse da pessoa. Talvez fosse uma cidade tão pequena, né? Como ele falou ali, uma cidade minúscula, que qualquer pessoa que saia vai fazer diferença na economia e na produtividade das pessoas que moram ali. I'd ride my pony right out of this one horse town. Eu montaria no meu pônei, né? Então aí, se a minha ausência, se a minha saída não fizesse tanta diferença, eu ia subir no meu pônei e eu ia sair dessa cidade que só tem um cavalo. E aí a metáfora de só ter um cavalo, e também ele falando de pônei e cavalo, né? Então ele montar num pônei diminui a função dele, né? Então o pônei é menor que o cavalo e aí ele está se botando numa posição menor, uma posição submissa na cidade que só tem um cavalo. Então é uma metáfora interessante porque a cidade só ter um cavalo mostra que a cidade é pequena e talvez a economia consiga sobreviver, né? Ou a fazenda dos pais dele não seja tão grande a ponto de ter mais de um cavalo. Então as coisas que precisam, sei lá, uma carroça que precisaria de 2 ou 4 cavalos, na dele só precisa de um. Então, ou a cidade inteira, né, que poderia ter uma economia movida a cavalos, só tem um. Então essa ideia de que é um lugar tão minúsculo que elas dependem muito desse único animal que está ali. E talvez a figura do animal pode ser também uma metáfora, né? Não seja só um cavalo, mas a ideia de utilitária, né? O cavalo é um ser que te leva para onde tu tem que ir, é um ser que te ajuda a... Como é que é? Expressões de campo não é comigo. Então o pessoal que é do country aí, mora em fazenda e tudo mais, pode me perdoar porque eu não entendo muito bem. Mas arar a terra, né? Então tu está preparando aí o solo para fazer a plantação. Tu geralmente põe... antigamente, eu acho, né? Acho que hoje em dia é tudo com trator. Assim, acho que tem que ser uma cidade muito pequena para tu ter um cavalo que faça isso manualmente. Ou a minha alienação com a realidade brasileira é tão grande que talvez ainda tenham lugares que eles arem a terra com cavalos. Então, realmente não sei, me desculpe. Esse canal nos pede desculpa por falar inglês, mas quando a gente não sabe alguma coisa, dá para ser perdoado. Mas, enfim, a ideia é justamente isso, né? De um ser, pode ser um cavalo físico ou não, que faz muita diferença na economia familiar e na economia de uma cidade inteira. E aí ele se diminuindo, né, que ele vai montar no pônei dele e ir embora dessa cidade, talvez ele deixe o cavalo para o pai, ou o pai é a figura do cavalo e ele é o pônei, né? Porque ele está dizendo ali, né, no primeiro verso, ele dá toda essa redundância de tu vai tentar, tu vai sair, tu vai embora, mas tu vai acabar exatamente como teu pai. Então também tem esse lado, né? O pônei e o cavalo também dão essa ideia de pai e filho. Vamos ler mais da letra e talvez a gente consiga desvendar um pouquinho mais. Yeah, this one horse town. I'm an old married man at the age of 23. Então aqui, né? Sim, essa cidade que só tem um cavalo. Eu sou um homem velho e casado, mas com 23 anos de idade, né? Então, aos 23 anos de idade, ele já é um homem velho casado. Talvez mostrando aí que a vida de uma cidade do interior, talvez trabalhando numa fazenda e tendo que criar filhos e cuidar de um relacionamento, um casamento, tá tendo aí um desgaste fisiológico, né? Um desgaste na saúde dessa pessoa. E aí tem que cuidar com 23, né? O 3 eu sempre falo TH, né? Tree é árvore, 3 é 3. Então essa aí sempre pega na hora de pronunciar. Got 2 little boys on the baseball team and that might be their only ticket out. Então eu tenho 2 garotos no time de beisebol e isso pode ser a única saída deles, né? One only ticket out, né? Aí aqui é o ticket, né? O ingresso, não, ticket pode ser ingresso, mas também pode ser passagem. Nesse caso aqui é passagem. It's their only ticket out. É a única passagem que eles têm para ir para fora. Como os garotos jogam no time de beisebol, e uma coisa muito comum nos Estados Unidos é ganhar uma bolsa de estudos para jogar nesses times de beisebol, futebol americano, basquete, né? Então talvez os filhos dele têm talento e ele vai usar o talento deles para dizer, vai embora daqui, né? E essa talvez
talvez seja a única saída deles, então dando esse tom de finalidade, e talvez ele mesmo tentou sair e não conseguiu, né? Então ele tá aí se projetando nos filhos um futuro que talvez ele não teve. E aí a gente pode falar, né? Já falei do 3, que é 3, e o 2 é 2. A gente não fala o W. Então isso é uma coisa também muito comum, já falei em outros vídeos, mas sempre vale a pena repetir, porque são esses pequenos detalhes que fazem a diferença no inglês. Got 2 little boys. Então o 2 não se fala two, né? Poxa vida, brasileiro adora falar two e não se fala o W e não se fala esse two que parece CH, né? CHU, two. Então é got 2 little boys, só TO, two. All they got is a worn out name, então tudo que eles têm é um nome que já está gasto, então talvez essa família aí já caiu dos seus tempos de glória. And a daddy that could have gone all the way, but I hung my saddle up and I settled down. E um pai que poderia ter ido até o fim, all the way, todo o caminho. Então, na verdade, ele está dizendo que ele também tinha talento e poderia ter chegado a ser um profissional, talvez, do beisebol, né? Para continuar essa história. But I hung my saddle up and I settled down. Mas eu aí pendurei a minha sela, né? Então, continuando com a metáfora de cavalo, and I settled down. E aí eu me aquietei, né? Então talvez dizendo que ele se acostumou com essa vida do campo e preferiu criar a família ao invés de tentar ser uma estrela do beisebol aí, né? Então já que ele usou a ideia dos filhos dele, ele está se comparando com eles, talvez ele também fosse um jogador de beisebol. E o que é um esporte ainda, é um esporte que está caindo de popularidade nos Estados Unidos, até porque é um dos poucos esportes que é muito tradicional. Ele tem as suas regras e as suas raízes muito... O que eu acho muito legal e é uma coisa que eu aprecio demais, que é um esporte muito enraizado na tradicionalidade. Então é um esporte bem raiz, bem conservador, bem tradicional, mas eu gosto que o mundo ainda às vezes mantém coisas tradicionais. Por que não ter os dois, né? Ter coisas que evoluem e ter coisas que mantêm um certo semblante de tradição. Até porque tu vê um uniforme de beisebol hoje e tu olha um uniforme de beisebol de 1920 e eles são parecidos, assim, tu vê a essência, sabe? Então tem esse lado ainda de tradição. Eu acho que é um esporte... Né, conservador é forte demais, né? Beisebol não é um esporte conservador, mas essa ideia de tradição, de estar enraizado na sua cultura e tentar não perder isso é algo que eu acho louvável, assim, eu acho interessante. E aí ele volta pro refrão: nessa cidade minúscula não tem nada de novo, nós ficamos por aqui porque eles nos dizem para ficar, engule o seu orgulho para dar orgulho à sua família, se eu não achasse que eu ia fechar esse lugar inteiro, eu pegaria o meu pônei e cairia fora dessa cidade que só tem um cavalo. Então talvez também, já dando esse clima de ciclo que eu falei ali antes na letra, se ele tivesse ido embora no seu pônei, ele ia deixar essa cidade que só tem um cavalo em ruínas, né? Ele ia acabar aí com a economia e a estrutura familiar, mas agora ele é o cavalo, né? Então ele está dizendo para os filhos dele entrar no pônei e cair fora, né? Talvez eles ainda tenham uma chance de ir embora, para não se tornarem quem ele é. Então, poxa vida, alta poesia, uma letra não precisa ser complexa para ela passar uma mensagem interessante que faz refletir. Então, obrigado ao Eduardo por pedir essa música. Quer pedir uma música, eu tenho um entendimento melhor dessa letra, deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio, deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.